寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Como já foram todos os países e sobrou a Birmânia, então vamos fazer sobre a Birmânia. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição as últimas invasões da China na Birmânia e entre outros vídeos relacionados aos mesmos. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E como vocês estão vendo aí, né? Hoje vamos falar sobre a quarta invasão da China na Birmânia. Depois de 3, ela já podia ter pedido música no Fantástico, mas preferiu fazer mais uma. Sei lá, vai que ela consegue até uma grade na programação. O país que mais invadiu a Birmânia. Né? E obviamente, né, para vocês entenderem este vídeo, vocês vão precisar ver a primeira, a segunda e a terceira invasão. Aí vocês voltam aqui. Beleza? Caso vocês já tenham vistos, vamos lá, segue o vídeo. E obviamente, né, eu vou acabar explicando mais o prelúdio do que a batalha em si, porque a batalha em si não foi tão marcante. Beleza? Então vamos lá. Bem, conforme, né, os outros soldados, os generais fossem chegando ali de Yunnan em Pequim, né, de Yunnan para Pequim, né, da Birmânia, Yunnan aí Pequim, se explicar ali para a corte imperial, né? Eles foram falando que, ó, o seguinte, mano, não tenta uma outra invasão da Birmânia, que o negócio é louco, não dá para invadir lá, tem muita coisa, tem muita picuinha, eles vão dar um jeito de virar o jogo. E o imperador Qianlong, né, Qianlong, ele não tava nem aí, ele falou, não, que olha, é o seguinte, pra gente parar com a vergonha, pra gente deixar de ser humilhado, vai ser necessário que nós vai ser necessário que nós invadíssemos de novo e dessa vez tomássemos a Birmânia, porque assim, né, nós deixaríamos de ser humilhado e varreríamos a vergonha de perder para um país inferior ao nosso, né? Então, ok. Só que em vez dele montar uma outra expedição ou qualquer outra coisa do tipo, ele decidiu esperar um pouquinho e ele teve uma estratégia, né? Pensou por si mesmo e mandou ali pequenos soldados ali e observadores disfarçados de diplomatas para ir até Ava, observar a infraestrutura, observar o local, irem anotando tudo e depois, quando retornassem, né, trazessem as informações, tudo anotadinho, tudo detalhado. A Birmânia, o rei Risi Byung-Chul, né, estava desconfiado e tal, né, ele ficou ali na dele. Já os diplomatas, de fato, birmaneses foram até de Yunnan foram ali para a corte imperial em Pequim, né, justamente porque eles acreditavam sim que as nações podiam fazer um acordo de paz e que podia dar tudo certo, né, entre os países. Então assim foi feito, né? Só que o rei Risi Byung-Chul estava muito desconfiado mesmo, né? Inclusive ele entrou em contato até foi procurando até os franceses para entrar em contato, né? E bem, né, já ali na China tinha um cara chamado Fu Heng. E esse Fu Heng, ele é tio de um soldado que participou ali da terceira invasão da Birmânia. Então isso deixou ele meio que fissurado, era algo meio que pessoal. Então ele estava estudando, né, a primeira, a segunda e a terceira invasão. E, bem, ele já tinha ali algumas coisas, ele também era general. E o imperador Qianlong, né, obviamente por se tratar de um negócio pessoal, ele pensou, esse cara aí vai ter mais motivação, então vamos chamar ele. E quando o imperador chamou ele, o Fu Heng, ele já tinha até estratégia já pronta, né, já tinha ali todos os detalhes, como seria, o que ele faria, plano A e plano B, e isso deixou o imperador muito feliz.
E o imperador pediu para ele falar, né, quais eram os planos. Então o Fu Heng chegou e falou assim, olha, o plano A é o seguinte, nós invadimos ali através de Bihamo, depois de Bihamo nós vamos pegar Kwantung. Se o negócio tiver muito feio ali e se tiver muita resistência, nós vamos manter soldados combatendo, enquanto nós vamos dividir os soldados e uma pequena parcela vai fingir um recuo, vai pegar um caminho um pouquinho mais longo, mais adentro da Birmânia, não descendo, né, pois seria muito óbvio, eles iriam subir, contornar, depois descer, né? E descer direto ali, né, para Ava, sem enrolação através do rio Uruade. Então, vamos lá, né, e vamos tomar. Agora, caso as coisas estivessem mais tranquilas, né, nós faríamos o seguinte, nós tomaríamos Bihamos e Kwantung, organizaríamos nossa base por lá, a logística nós vamos concentrar ela toda por lá e nós vamos descer de barco para o rio Iruade, né? E daí, através dos barcos, né, nós vamos fazer duas fileiras, nas duas margens do rio nós vamos dividir os soldados e fazer com que os dois desçam de ambos os lados, acompanhado pelos barcos no meio, né, para dar suporte tanto para um lado quanto para o outro, simultaneamente. Assim, né, eles estariam protegidos tanto de um lado quanto do outro, não sofreriam um cerco, né, porque se um lado ficasse preso, o outro lado ia descendo, e o lado preso aí teria a ajuda dos barcos, né, enquanto o outro lado vai reto. Então, né, o imperador Qianlong, ele amou isso, ele amou essa estratégia. E eu sei que vocês devem estar pensando, tá, mas espera aí, Bruno, barcos, eles vão descer o rio Iruade, não vão subir o rio Iruade? Eles vão descer o rio Iruade, não vão subir o rio Iruade. Não compensava para eles ir para um porto, fazer o contorno no Estreito de Malaca, subir ali pela Birmânia, não compensa. Até porque eles poderiam ser alvejados ali já no sul da Birmânia. Então o negócio já não ia ficar feio. Já ia ficar feio por lá. Mas como assim? Relaxa que eu já vou explicar. Além disso, o Fu Heng ele já tinha entrado em contato com mercenários tailandeses para proteger a cadeia logística de guerrilheiros e eventualmente aí, operações de contra-guerrilha. E também não só isso, mas como ele contratou carpinteiros para participar dessa guerra. Peraí, o que eles vão fazer? Relaxa. E vocês devem estar pensando, tá, e qual era a estratégia do rei Ricibium-Shin? A estratégia do rei Ricibium-Shin era simplesmente não deixar os chineses entrar, manter ali o maior número de tropas ali na fronteira e vida que segue. Então, a partir desse momento, né, concordou ali e tal, e obviamente, né, o rei Ricibium-Shin conseguiu contatos aí de mosqueteiros franceses, mas que dessa vez não iam ser buchas de canhão, né, pois eles iam estar sobre o controle ali de um comandante francês, o Pierre de Millard, me perdoe a pronúncia. Então, ok, né, tava tudo no esquema, mas estava numa temporada de chuva, isso já era 1768, tá? Estava numa temporada de chuva, e os birmaneses ali, por mais que o Ricibium-Shin tivesse ordenado que eles fossem ali para a fronteira, não dava para se mexer com tanta velocidade, né? Porque estava chovendo, chuva intensa, raio, floresta, algo que não combina, né? E lamaçal. E por consequência, mosquitos aí depois das chuvas. Então o rei, né, mandou, só que os soldados aí foram sem pressa. E isso era já em setembro de 1868. Porém, né, o Fu Heng, ele também ia fazer o mesmo, só que os conselheiros pediram para ele esperar um pouco. Só que quando deu outubro, né, ainda de 1768, ainda estava uma temporada de chuva, mas era algo que já estava ali para terminar. Só que o Fu Heng, ele decidiu não esperar, e ele seguiu, né, ele invadiu a Birmânia,
eles conseguiram tomar Birramo, depois eles conseguiram tomar Kwantong, e estava indo tudo tudo conforme planejado, sem muita resistência, né? Eles conseguiram se manter por lá. E quando eles ficaram em Kwantong, em vez de descer direto, eles planejaram, os carpinteiros fizeram postos aí para logística, né? Fizeram casinhas, entre aspas, né? Para deixar as comidas, para elas não ficarem no meio do sol, no meio da chuva intenso. Também fizeram bases ali para os soldados terem onde ficar na sombra, né? Novamente, para não ficar debaixo do sol, pegar e ficar zoado, e também não ficar debaixo da chuva e não pegar uma gripe. Então, né, tava tudo certinho, e aí eles foram fazendo os barcos, né, para poder descer o rio Iruade e ir direto para Ava. Só que estava sendo tudo como planejado, mas não estava sendo tudo como combinado, porque depois deles terem conseguido já feito um número significativo de barcos, né, resistente ali aos mais para aguentar um pouquinho de porrada, mas também não era grandes coisas, tá? Era só tipo, beleza, afundou aqui, a gente nada ali e segue por terra. Mas o porquê que as coisas estavam indo como planejado, mas não como combinado? Porque um dos generais estava se recusando a descer o rio Iruade a pé. Ele falou que ia descer só até um certo ponto, depois ele, como se fosse acompanhar o outro exército, depois ele ia recuar. Só que, fazendo isso, um lado do rio ia ficar livre, né? E os birmaneses estavam pensando exatamente nisso, em subir os dois lados a pé, porque eles estavam esperando que os chineses viessem dos dois lados. Mas, para a sorte dos birmaneses, os chineses desceram só de um lado só. Então, né, quando os birmaneses e os chineses se encontraram, obviamente, né, que os chineses foram ali perdendo o território, né, eles foram batalhando e foram recuando, e obviamente foram causando baixas, foram tendo baixas. E não só isso, né, mas também como o fato, né, de que o outro lado estava quase que 100% livre, tinha meia dúzia de gato pingado chinês, então foi fácil ali para os soldados birmaneses subirem. E quando os soldados birmaneses subiram ali até Kwantong e Birramo, né, eles acabaram cercando esses dois lados, cercando esses dois lugares e mantendo os chineses sob cerco. E quando o rei Rissy Bin-Shin viu a cena, né, ele até acabou dando risada dos chineses, falando que eles pareciam gados no curral. E que ele ordenou que os generais deles, né, matassem os chineses de fome. Não era nem para tirar, não era nem para espetar, nada. Era só para cercar os chineses e manter os malucos de fome, os malucos morrendo de fome. Todos os chineses. Levando em conta que os chineses já tinham perdido 20 mil soldados nessa brincadeira, tá? Então, né, o que aconteceu foi que os birmaneses ficaram lá e tal, só que ficaram por muito tempo, porque os chineses, eles tinham muita comida. E vocês devem estar pensando, tá, Bruno, pera aí, mas e os mercenários tailandeses? Cadê eles? Então, os mercenários tailandeses, eles foram contratados só para proteger a logística. Eles não foram contratados para ir combater junto com os chineses. Então, os mercenários tailandeses, eles não estavam na linha de frente, eles estavam apenas no caminho da logística. Eles eram particularmente seguranças do cara que passava com o carrinho de supermercado, entende? Então, então eles meio que não tinham muito, né, o que fazer ali. Eles não tinham nem armamento para isso. Né? E os chineses sem munição, sem nada, pensaram, mano, quer saber, mano? Quer saber? Deixa quieto, vamos ficar ali e tal. Aí, né, um general chamado Mahatari Rui, né, algo do gênero, ele conversou com o rei Rissy Bin-Shin, né, e falou, olha, é o seguinte, rei, se os chineses perderem, eles vão voltar. Se os chineses voltarem com a derrota, eles vão voltar. Se os chineses souberem que eles estão em apuros, né, que os soldados estão em apuros, eles vão mandar mais e mais gente. E o rei respondeu e tal, que não estava nem aí,
Só que o general falou, rebateu, né, falando que por mais que os chineses estão sempre perdendo mais soldados que os birmaneses, os birmaneses estão perdendo mais pessoas que os chineses. Então, eventualmente, a Birmânia iria ruir se eles continuassem nessas batalhas, né? E o rei Risse Byung-Chun continuou ordenando que era para manter o cerco e não era para desfazer o cerco em hipótese alguma, e voltou para Ava totalmente descontente com a opinião do general Marra. Então, ele voltou ali e depois ele retornou ali, né, para o general Marra para ver o cerco. O comandante chinês, ele depois de um tempo, né, propôs aí não necessariamente uma rendição, né, mas uma trégua. E o rei Risse Byung-Chun falou que não ia dar trégua e que não era para ninguém ali dar trégua. E daí ele retornou a Ava. Porém, o general Marra, ele pensou, parou e falou assim, não, o que você tem aí para oferecer? Aí eles foram lá, negociaram e tal, né? E depois deles terem feito esses acordos não oficiais, tá? Pois nem o imperador nem o rei sabiam disso. Esses acordos foram feitos no dia 13 de dezembro de 1769. Para você ver, ficou literalmente quase que um ano em cerco por aí, né? E algumas fontes dizem que foi no dia 13, outras no dia 22, outras no dia 25, tá? Mas ainda tá dentro aí da especulação. Então, né, eles fizeram esse acordo não oficial, eles terminaram aí as demandas, os chineses voltaram para casa e os birmaneses não. Por que os birmaneses não voltaram para casa? Bem, pelo fato, né, do rei Risse Byung-Chun não ter feito nenhum acordo com o imperador Qianlong e não ter mandado as demandas da Birmânia para o imperador chinês. E o imperador chinês ficou puto porque quem ordenou que vocês voltassem, né? Então, ficou por isso mesmo. Mas quais foram as consequências? Já na Birmânia, né, apesar do Risse Byung-Chun ter ficado feliz porque ele não foi destronado e pelo fato do general Marra ter expulsado os indianos de volta para Assam, ele ficou, beleza, estamos aqui, mas vocês não voltam mais para Ava e onde eu passar vocês têm que abaixar a cabeça e não olhar para mim em hipótese alguma. Beleza, foi isso o combinado. E outras pessoas ali, embaixadores, diplomatas birmaneses que estavam comentando sobre a rendição, eram expulsos também de Ava. E geralmente essas pessoas, assim como o general Marra, eles eram colocados ali para ficar nos estados de Shan, né, que fazia fronteira ali com a China, né, justamente para ser um castigo. E já os chineses, como não tinham feito acordo nenhum com os birmaneses, eles pegaram, o imperador Qianlong pegou os 3.000 prisioneiros de guerra que eles tinham feito e mandou zerar tudo, mandou empacotar tudo. Afinal, né, como eles não tinham se rendido formalmente, era combatente. Isso até rimou. Então, ele pegou e zerou. E, obviamente, né, as relações não ficaram nada legais, mas nem o birmanês quis invadir a China, nem a China quis invadir mais a Birmânia depois disso. E em 1670 eles voltaram a conversar aos poucos. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo aí, o que vocês fariam se vocês fossem da Birmânia, o que vocês fariam se vocês fossem da China. E a China voltou com mais uma derrota para casa. Pois é, freguês aí da Birmânia. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham curtido. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição também, eu agradeço. Quem puder me seguir no Insta, nas minhas outras redes sociais, tamo junto. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui. E um outro adendo. E já deu para perceber que o plano era meio broxa quando o próprio caminho era meio assim, né? Brincadeiras de quinta série à parte, fui.